era um menino de 12 anos, ele era zombado na rua, mas eles não sabiam que lá na frente ele ia ser um empresário. Com 12 anos, eu ganhava praticamente 5 salários mínimos. Às vezes as pessoas olham o seu resultado, o seu sucesso, e pensam que sua vida sempre foi fácil. Mas mal ela sabe que no início você era apenas um vendedor de salgado. Não tem como eu saber para onde eu estou indo se eu não tenho clareza de onde eu vim. Hoje eu quero te contar um pouquinho do meu passado. Eu quero te contar a minha história. Tudo começou aqui nessa sala, nessa casa bem humilde. Nós moramos numa casa de um conjunto popular. E na época meu pai, ele era um músico, meu pai cantava. E assim, eu com 12 anos, a gente estava com um problema familiar muito grande. Meu pai cantando, minha mãe, um momento de desunião deles e eu sofrendo naquele momento. E um dia eu estava nessa sala que era diferente, o sofá era aqui. Aqui tinha uma rack com TV. E a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, Ele falou dentro do meu coração: desliga essa TV e dobra teu joelho, você é meu servo. É a primeira vez que eu dobrei meu joelho. Eu nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha tido uma experiência com Deus, e eu dobrei meu joelho a primeira vez aqui nessa sala, e eu recebi a visita do Espírito Santo. E assim, eu pulava de alegria. Naquele momento familiar tão complicado, mas eu senti a presença do Senhor dentro do meu coração. Eu lembro que minha mãe chegou depois dessa oração que eu estava aqui, e ela viu meu semblante muito feliz. Falou: o que aconteceu? Eu falei: não, eu dobrei meu joelho e eu conheci o Senhor. Ela chorou porque ela lembrou de um tempo que ela também ia numa igreja. E ela me deu o conselho: então por que você não vai numa igreja, né? E falou a igreja que ela ia. E eu fui a primeira vez, quando eu cheguei lá tinha um homem de Deus. Eu com 12 anos fui sozinho atrás da palavra do Senhor. E assim, as coisas começaram a mudar aqui dentro de casa, porque aquela voz ficou muito marcante dentro de mim. E naqueles dias eu fui escolhido pela minha escola para pintar um muro, porque eu sempre gostei de arte, sempre tive isso dentro de mim. E a escola me escolheu para representar a escola, para fazer uma pintura no principal muro da cidade, uma esquina aqui na cidade de Marília. E quando eu fui fazer essa pintura, eu fiz um esboço como criança, eu ia pintar um símbolo do Mortal Kombat. Levei o rascunho no bolso, mas quando eu fui começar a minha pintura, aquela voz voltou no meu coração outra vez. Eu ouvi outra vez. E eu comecei com aquela alegria, aquela voz falando comigo. Eu pintei uma casa, eu pintei um céu azul lindo, pássaros e uma frase. Eu profetizei lá, como eu nunca tinha lido essa frase, mas eu profetizei lá: eu e minha casa serviremos o Senhor. Isso ficou estampado na principal avenida da minha cidade. E assim aconteceu. Meu pai abandonou a música, meu pai começou a servir a Deus, minha mãe, e a gente teve um lar de muita paz por alguns anos. Foi assim, algo que o Senhor fez na minha vida. E quando meu pai, ele abandonou a música para servir o Senhor, para viver uma vida com a família, ele ficou desempregado, porque meu pai era músico. E eu vi nos primeiros meses, quando a gente ia passar alguma dificuldade, começou a minha história, para você ver que dificuldades geram, tempos difíceis geram homens fortes, né? Eu falei: mãe, faz aquele salgadinho gostoso que a senhora faz, que a gente não vai passar necessidade. Minha mãe fez o salgadinho, a caixinha de isopor, e saiu para vender. Com 12 anos, eu ganhava praticamente 5 salários mínimos. A gente faturava uns 5 salários mínimos. E a gente sustentou a nossa casa por 3 anos.
E uma coisa muito marcante que aconteceu, que liga onde eu estou hoje, né? A tua história muito diz onde você está. Que como criança eu deixei de brincar, deixei de fazer as coisas de criança para trabalhar, para sustentar a minha casa. Era um trabalho de verdade. Mas um dia eu entrei numa igreja numa cidade que eu nunca tinha ido antes. Ninguém me conhecia, mas quando eu entrei na igreja, um homem de Deus apontou para mim e disse: menino, você é um menino muito sofrido porque você já carrega desde cedo nas costas o peso da sua casa, mas o Senhor te faz uma promessa hoje. Você nunca mais vai trabalhar para ninguém, porque eu vou te dar o dom da criatividade. E isso marcou minha vida. Só que quando Deus te faz uma promessa, se prepare. Você vai começar a passar um longo processo. Deus fez uma promessa naquele dia para mim que eu não ia trabalhar mais para ninguém. Imagine para uma criança sem estrutura familiar, de tudo que ela estava passando, o Senhor fazia uma promessa para ela que ela vai ser empreendedora, empresária. Então eu fui abrir meus negócios sem estudo. Eu passei 20 anos de processo. Aprendi fazendo. Mas hoje eu posso dizer que valeu a pena. Sim, os resultados que a gente colheu. E hoje eu vim aqui olhar para aquela caixa de isopor, minha mãe fazendo salgado. Eu posso dizer para você, vale a pena acreditar numa promessa que o Senhor faz. Vale a pena. Foi uma promessa que o Senhor fez na minha vida. Eu olho assim para trás. Hoje, olhando aqui aquela caixa de isopor, eu falo assim, eu tenho certeza que ainda não vivi nem 1% do que Deus tem reservado para mim. A gente pode muito mais. Salgado. Vamos ver se a receita é a mesma, né? Será que é a mesma? Depois de 25 anos? 25 anos, 24 anos atrás. Esse é o Wagner, meus primeiros clientes, depois de 25 anos. E olha, ó, o cheirinho é o mesmo, hein? Nossa, que delícia, hein? Rapaz, será que o salgadinho da Dona Dete ainda é bom? Lembro como se fosse ontem. O Paulinho chegando com a bicicleta cargueira, com a caixinha de isopor em cima. Quanto que era o salgado? Ah, não lembro, faz muito tempo, hein? Era 50 centavos. É, Aqui, ó. tinha a esfirra tinha um quentinha. colherzinho com suco, lembra? Mas isso aí No foi copinho. o empreendedorismo. Depois de um ano vendendo a caixinha, eu investi na bicicleta, não lembra? Mas firra aí, Pedrão. Poxa, quentinha. Não, pensei que tava pra fazer Não. mas é que não é. Paulinho. E agora, e os outros clientes? Rapaz, fechou tudo depois de 25 anos, né? É. Eu passei aqui, tudo mudou. Mas pra mim foi uma experiência única hoje. Bom, Viver hein? isso aqui, lembrar. Tá bom ainda? Dona Nete, mesma receita ainda. Não muda. Você vê como que é, rapaz. É, Paulinho, quem vê quem. A massa que tá gostosa. Boa, né? Hoje eu sou uma pessoa assim feliz por ter conseguido olhando para trás, eu sou uma vencedora. Porque desde que eu vi ele assim vencendo, né, que a história dele lá atrás, um menino que começou vendendo salgado e hoje ele está nesse ponto, assim, aonde ele chegou, eu me sinto realizada. Porque é uma alegria para uma mãe, né? Porque quantas vezes ele ia sair vender salgado, eu ia para o meu quarto orar e chorava de ver ele nessa situação, né? Porque era um menino de 12 anos, ele era zombado na rua. Só que ele nunca se importou por isso. Ele vendia contente, chegava alegre, sabe aquela criança feliz? Então isso eu vi que era um dom de Deus. Eles não sabiam que lá na frente ele ia ser um empresário, né? Que hoje ele é um empresário e a gente vê que ele está bem sucedido, né? Porque teve uma época, meu esposo era músico, então ele não sabia fazer nada. E chegou uma situação que a gente passou necessidade. Aí, como eu tinha aprendido a fazer esse salgado, ele chegou e falou: mãe, vamos fazer salgado e vamos vender. Vamos vender salgado que eu vou te ajudar. E ele começou. Aí a gente começou, eu fazia e ele vendia. Ele que tomou a coragem, porque de mim eu não ia pôr ele na rua para vender, né? E com 12 anos ele já era um menino abençoado.
já orava, sabe? E era a gente, desde menino, ele foi diferente. Foi um menino, a gente fala assim, eu passei um menino de Deus, né? Para ele nunca deixar de ser aquele Paulinho de antigamente, sabe? Para ele sempre ser assim como ele foi. Um menino de Deus, humilde, não deixar que as coisas que estão crescendo na vida dele influir. Para ele sempre lembrar no menino Paulinho que ele começou. Porque eu tenho certeza que Deus vai honrar ele muito, muito e muito mais. Porque o que ele me ajudou assim, eu sempre, nossa, e eu tenho certeza que a vitória dele é muito maior do que ele pensa. Depois de visitar meu passado, a gente chega com clareza no presente. E só assim você pode sonhar com o futuro. Como é bom saber que eu sou só um vendedor de salgado. Porque isso acaba com os meus medos. Para você alçar coisas maiores na sua vida, você vai ter que perder o medo de fracassar. O medo de se arriscar, o medo de fazer diferente. E hoje aqui olhando pro Paulinho, vendedor de salgados, não tem mais como ter medo. Que se eu perder tudo que eu tenho, consigo recomeçar e fazer tudo de novo. Você entende isso? Hoje a minha mensagem que eu tenho pra você, eu tô mergulhando aqui em mim mesmo. Mas eu posso te dizer, não desista dos seus sonhos. Vença seus medos. Se arrisque. Saiba quem você é de verdade, de fato. Quem que é você? Se você perder tudo, sobra o quê? Se sobrar aí alguém que sobrar na sua essência alguma coisa de valor, você vai poder se arriscar e tentar fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu vou seguir o meu coração. Agora, juntos com essa equipe linda, essa é uma das minhas empresas. Eu volto aqui depois de ser só um vendedor de salgado para dizer que nós vamos fazer diferente. Nós vamos juntos mudar a vida de pessoas, transformar pessoas, porque eu quero você que sonha em trabalhar por conta própria, de ter uma renda extra, cuidar da sua família, que você possa fazer isso com o seu trabalho. E junto a gente vai construir histórias. Não desista dos seus sonhos. Não desista de quem você é. Não perca a sua essência. Guarde na sua alma o que Deus colocou dentro de você. E você nunca mais vai ser parado pelo medo. Tá bom? Guarda isso no seu coração. Essa é só um pedaço da minha história. Essa aqui não é uma história de sucesso. Porque ela não termina aqui. Nós só vivemos 1% do que Deus tem reservado para nós. Fica ligado. Nós vamos continuar escrevendo a nossa história. E sem medo. Não seja paralisado pelo medo. Aí, Joe! Aí, Joe! E aí, Joe? Nesse quadro aqui é aliança. Essa aliança que ele faz comigo. A gente veio aqui realmente para acender um propósito, né? E clarificou muita coisa, tenho certeza. Pena se alguém perdeu essa viagem. Eu sei o que eu vi. Eu acho que isso aí ficou muito claro para vocês também. Para todo mundo que aqui também, Marília, todo mundo agora vai começar a entender que a gente, nessa vida, cumpre um propósito de Deus na terra, que a gente está andando em direção disso, né? Eu senti nessa viagem aí um compromisso. Nos 2 últimos dias, né, o Senhor tem confirmado com... Quando a gente põe a nossa mão, Ele tem respondido. Eu realmente estou entregue. Eu aceito o propósito de Deus. Eu me rendo.
Eu aceito as perdas, eu renuncio. Eu posso falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto. Eu aceito. Obrigado.